Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa introdução ao NumPy e hoje a gente vai entender como é que funciona alguns tipos de dados no Python e vamos utilizar o NumPy para criar diversas matrizes. Se você não assistiu à nossa primeira aula, eu vou deixar um card aqui para você acessar a nossa primeira aula, onde eu apresentei essa biblioteca para vocês e como que a gente pode importar ela para os nossos códigos. Para a gente entender os tipos de dados no Python, a gente tem que saber que no Python os tipos eles são definidos dinamicamente. Isso significa que, por exemplo, a gente pode atribuir qualquer tipo de dado a qualquer variável. Então, por exemplo, estou utilizando aqui 3 valores para uma mesma variável. Então, x igual a 4 é uma atribuição. Essa atribuição aqui, eu estou dizendo que a minha variável x é um número inteiro. X igual a 1,80. Eu estou dizendo que a minha variável x ela é um número decimal. X igual a Chelsea, eu estou dizendo que a minha variável ela é um caractere. Notem que a gente não precisa dizer explicitamente, como na maioria das linguagens de programação, qual é o tipo específico da variável. Ele faz isso automaticamente. Então, seja o número de gols, seja a odd de um time, ou seja o nome do time, na hora que você atribui, a atribuição ela se dá através desse símbolo de igual, o tipo vai ser dada automaticamente. Essa flexibilidade ela é uma das características que torna o Python conveniente para a ciência de dados e fácil de utilizá-la também. Entender como isso funciona é uma parte importante do aprendizado para a gente analisar dados de maneira eficiente e eficaz com o Python. Dentro do Python, a gente tem um conjunto grande de tipos de dados. A gente tem o inteiro, representado pelo int, a gente tem o ponto flutuante ou decimal, representado pelo float, a gente tem o complexo, representado por complex, a gente tem a variável string, representado por str, a gente tem a variável booleana, representado por bool, a gente tem as listas, a gente tem as tuplas e a gente tem os dicionários, representados por list, tuple e dit, respectivamente. Para a gente saber o tipo de uma determinada variável, basta a gente utilizar o comando type. Então, notem aí que a variável x ela é string, porque foi a última atribuição que foi feita. Se a gente comentar essa célula e executar novamente, a gente vai ter que x é uma variável ponto flutuante. Se a gente comentar essa segunda e deixar apenas a primeira definição, a gente tem que x é uma variável inteira. Ok? Então, a atribuição ela é dinâmica. Basta você definir a variável que o tipo ele já faz automaticamente. Vamos considerar agora o que acontece quando usamos uma estrutura de dados que contém muitos objetos. Então, eu vou criar uma variável L, que vai ser uma lista, que eu vou criar num range de 10 elementos. Então, se a gente colocar para ele apresentar essa variável para a gente, ele vai criar 0, 1, 2 até o 9. Notem que a lista ela tem 10 elementos porque ele começa no 0. Se a gente der o type do L, a gente vai ver que é uma lista. Mas se eu quiser pegar, por exemplo, o elemento 0, vai ser um inteiro. Então, a gente tem uma lista que é formado por um conjunto de inteiros. De forma semelhante, a gente pode criar uma lista de strings. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando, estou dando um for, C é a minha variável, eu vou lá na minha lista original L e eu vou converter cada valor de C em string. Então, ó, se a gente der um type L2, ele vai dizer que é uma lista. Mas se eu pegar apenas o primeiro elemento, o elemento 0, ele vai dizer que é uma string. Graças a essa tipagem automática do Python, dinâmica do Python, né, tipagem dinâmica, a gente pode até criar listas heterogêneas. Então, por exemplo, estou criando uma lista L3 que tem uma variável true, uma string 2, um ponto flutuante 3
e um número inteiro, 4. Então notem que o Python ele é extremamente flexível. Só que essa flexibilidade ela tem um custo. Para permitir esses tipos flexíveis, cada item da lista deve conter as suas próprias informações de tipo, contagem de referência e outras informações. Ou seja, cada item é um objeto do Python completo. No caso especial em que todas as variáveis elas são do mesmo tipo, muitas dessas informações acabam por ser redundantes. Pode ser muito mais eficiente a gente armazenar esses dados em uma matriz fixa. As matrizes de estilo NumPy, elas são de tipo fixo. Elas não têm essa flexibilidade, só que elas acabam por ser mais eficientes para a gente armazenar e para a gente manipular dados. Então, vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode criar matrizes a partir de listas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar o import NumPy as np, e aí a gente pode criar, por exemplo, uma matriz de inteiros. Então tá aí, ó, ele criou uma matriz somente de inteiros. Só que aqui tem um detalhe. Ao contrário da lista, o NumPy é restrito a matrizes que contêm todos o mesmo tipo. Se por algum acaso os tipos não corresponderem, o NumPy ele vai fazer sempre que possível uma mudança, uma conversão. Que é, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó. Estou criando uma matriz que começa com um número que tem um ponto flutuante e coloquei outros 3 números inteiros. Olha o que vai acontecer. Ele vai converter todos para ponto flutuante. A gente também pode definir explicitamente o tipo de dados da matriz resultante. Para isso, a gente utiliza a palavra dtype. Então, quando a gente cria essa matriz, ele já coloca aqui como sendo ponto flutuante. E a gente pode criar uma lista aninhada, resultando num array multidimensional. Então aqui, ó, a lista interna ela é tratada como sendo uma linha da matriz bidimensional resultante. Se gostou dessa segunda aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.